Neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, seu cérebro está processando mais de 11 milhões de bits de informação por segundo. Mas aqui está o dado que mudará sua perspectiva para sempre. De toda essa informação, você só consegue processar conscientemente 40 bits. O resto, simplesmente desaparece no ruído. Imagine por um momento um lago cristalino nas montanhas. Sua superfície é perfeitamente lisa, como um espelho que reflete cada nuvem, cada raio de sol, cada detalhe do céu. Mas vamos jogar uma pedra. Observe como as ondas se expandem, distorcendo toda a imagem, transformando a clareza em caos. Esse lago é você. E essa pedra é cada palavra desnecessária que pronunciamos todos os dias. Estamos vivendo na era mais barulhenta da história humana. Em 2024, o ser humano médio é exposto a mais de 5.000 anúncios por dia. Recebemos 317 notificações diárias em nossos smartphones. Falamos em média 16.000 palavras por dia. Mas aqui está o paradoxo devastador. Quanto mais falamos, menos somos ouvidos. Quanto mais ruído criamos, mais perdemos nossa capacidade de pensar com clareza. Os filósofos estoicos da Grécia Antiga descobriram algo que a neurociência moderna está apenas começando a compreender. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de seu tempo, escreveu em suas meditações: "O silêncio é uma fonte de grande força." Epicteto, que passou de escravo a um dos maiores pensadores da humanidade, ensinou que temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Mas por que isso importa hoje? Por que um imperador romano que viveu há 2000 anos tem algo relevante a dizer sobre sua vida moderna? A resposta está no que os neurocientistas chamam de modo padrão do cérebro. Quando ficamos em silêncio, quando paramos de bombardear nosso sistema nervoso com estímulos constantes, algo extraordinário acontece. Nosso cérebro entra em um estado de reorganização profunda. É como se finalmente pudéssemos limpar a casa mental que estava acumulando poeira há meses. Estudos da Universidade de Harvard mostram que apenas 8 minutos de silêncio completo podem reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em até 40%. 8 minutos. Menos tempo do que você leva para tomar um banho. Menos tempo do que você gasta rolando o feed do Instagram sem perceber. Mas vamos mais fundo. Vamos ao coração do problema que está destruindo sua capacidade de tomar decisões claras. Você já se perguntou por que algumas das decisões mais importantes da sua vida foram tomadas nos momentos mais silenciosos? Por que suas melhores ideias surgem no chuveiro, durante uma caminhada, ou naqueles minutos antes de dormir quando finalmente o mundo para? A resposta está no que os estoicos chamavam de a voz interior da sabedoria. Mas essa voz é sussurrada, não gritada. Ela fala apenas quando criamos espaço para ouvi-la. E aqui está o problema. Estamos tão viciados em ruído que perdemos completamente a capacidade de ouvir nossa própria intuição. Sêneca, o conselheiro do imperador Nero, um homem que tinha acesso a todos os prazeres e distrações do Império Romano, escreveu algo que deveria estar gravado na tela de todos os smartphones. Todo mundo ouve apenas o que entende. Mas entender exige silêncio. Entender exige paciência. Entender exige que paremos de reagir e comecemos a responder. Pense nisso. Quantas vezes você já disse algo que se arrependeu imediatamente? Quantas vezes uma resposta impulsiva destruiu uma conversa que poderia ter sido construtiva? Quantas vezes você perdeu uma oportunidade porque estava ocupado demais falando para realmente ouvir o que estava sendo oferecido? Os dados são alarmantes. Um estudo da Universidade da Califórnia revelou que o trabalhador médio verifica seu e-mail a cada 6 minutos. 6 minutos. Isso significa que passamos nossos dias em um estado constante de interrupção, nunca permitindo que nosso cérebro entre no modo de concentração profunda que é necessário para resolver problemas complexos ou ter insights criativos. Mas aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Os estoicos não viam o silêncio como passividade. Eles viam como a forma mais ativa e poderosa de engajamento com a realidade. Marco Aurélio comandou exércitos, governou um império, tomou decisões que afetaram milhões de pessoas. Mas ele fazia isso a partir de um lugar de silêncio interior profundo. E aqui está o segredo que pode transformar sua vida. O silêncio não é apenas a ausência de som. É a presença de atenção. É o estado mental onde você finalmente tem acesso à sua inteligência completa, não apenas aos fragmentos que consegue capturar entre as distrações.
Imagine que você é um arqueólogo. Você está escavando um sítio que pode conter tesouros inestimáveis. Mas em vez de trabalhar com cuidado e precisão, você está usando uma britadeira, destruindo camadas de história, perdendo pistas valiosas, criando tanto ruído que não consegue ouvir quando bate em algo importante. Essa é a sua mente no modo tagarelice constante. Agora imagine o oposto. Você trabalha com ferramentas delicadas, removendo um grão de areia por vez, atento a cada textura, cada cor, cada sinal que pode indicar algo valioso. Você trabalha em silêncio, porque sabe que o barulho pode mascarar o som da descoberta. Essa é a sua mente no modo silêncio estratégico. A diferença não é apenas filosófica. É prática. É mensurável. É transformadora. Steve Jobs, um dos inovadores mais influentes da história moderna, praticava meditação zen há décadas. Ele dizia que suas melhores ideias vinham dos momentos de silêncio completo. Bill Gates faz semanas de pensamento 2 vezes por ano, onde se isola completamente do mundo para refletir em silêncio. Warren Buffett passa horas todos os dias apenas lendo e pensando, sem falar com ninguém. Esses não são coincidências. São estratégias deliberadas de pessoas que entenderam que em um mundo cada vez mais barulhento, o silêncio se tornou uma vantagem competitiva crucial. Mas vamos ao que realmente importa. Vamos aos benefícios específicos que o silêncio pode trazer para a sua vida hoje, agora, neste momento. Primeiro, clareza mental. Quando você para de alimentar constantemente sua mente com estímulos externos, algo extraordinário acontece. Os pensamentos começam a se organizar naturalmente. É como se você tivesse uma mesa coberta de papéis espalhados, e de repente, uma brisa suave os organizasse em pilhas ordenadas. Você começa a ver padrões que antes estavam ocultos. Você começa a entender conexões que antes passavam despercebidas. Segundo, tomada de decisões. O silêncio cria espaço entre o impulso e a ação. Nesse espaço, mora a sabedoria. Você para de reagir automaticamente e começa a responder conscientemente. Você para de tomar decisões baseadas em emoções momentâneas e começa a tomar decisões baseadas em valores profundos. Terceiro, criatividade explosiva. Todos os grandes artistas, escritores, inventores, descobridores da história tinham uma coisa em comum: eles sabiam como ficar sozinhos com seus pensamentos. Eles sabiam como criar espaço para que a inspiração pudesse visitá-los. A criatividade não surge do barulho. Ela surge do silêncio fértil. Quarto, relacionamentos mais profundos. Quando você desenvolve a capacidade de ficar confortável com o silêncio, você automaticamente se torna um ouvinte melhor. E ser um ouvinte melhor é talvez a habilidade mais valiosa que você pode desenvolver em um mundo onde todos estão desesperados para serem ouvidos. Quinto, redução dramática do estresse. O silêncio ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pela resposta de relaxamento do corpo. Sua pressão arterial diminui, sua frequência cardíaca se normaliza, seus músculos relaxam. É como se você tivesse um botão de reset para sua fisiologia. Sexto, autoconhecimento profundo. No silêncio, você finalmente tem a chance de conhecer a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Sem distrações, sem ruído externo, você pode finalmente ouvir o que sua intuição está tentando lhe dizer há meses ou anos. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre o silêncio. Ele é assustador no início. Porque quando você para de se distrair constantemente, você se depara com seus próprios pensamentos. E muitos de nós passamos tanto tempo fugindo de nossos próprios pensamentos que quando finalmente os enfrentamos, pode ser desconfortável. Os estoicos chamavam isso de a prova do silêncio. Eles sabiam que apenas uma mente forte consegue ficar confortável consigo mesma. Eles sabiam que a capacidade de ficar sozinho com seus pensamentos, sem se distrair, sem escapar, é a base de toda a força interior. Epicteto dizia: o silêncio é melhor do que palavras desnecessárias. Mas o que ele realmente estava dizendo é que o silêncio é uma escolha. É uma declaração de que você é forte o suficiente para não precisar preencher cada momento com ruído. É uma afirmação de que você confia em si mesmo o suficiente para ouvir o que sua própria sabedoria tem a dizer. E aqui está onde chegamos ao ponto de virada da nossa história. Aqui está onde tudo muda. Porque o silêncio não é apenas uma prática pessoal. É uma forma de resistência. Em um mundo que lucra com sua atenção dispersa,
que ganha dinheiro mantendo você distraído, que precisa que você seja impulsivo para continuar consumindo, o silêncio é um ato revolucionário. Quando você desenvolve a capacidade de ficar em silêncio, você está essencialmente dizendo: eu não preciso da validação constante do mundo externo. Eu não preciso preencher cada momento com estímulo. Eu sou completo por conta própria. E isso muda tudo. Porque uma pessoa que não precisa de validação constante não pode ser manipulada facilmente. Uma pessoa que não precisa preencher cada momento com estímulo não é vulnerável a todas as tentativas de capturar sua atenção. Uma pessoa que se sente completa por conta própria não está desesperada para comprar, consumir ou se distrair. Você se torna, literalmente, uma pessoa diferente. Você se torna alguém que age a partir de um lugar de força interior, não de carência. Você se torna alguém que fala porque tem algo valioso a dizer, não porque precisa preencher o espaço com palavras. Você se torna alguém que ouve porque está genuinamente interessado, não porque está esperando sua vez de falar. Mas como exatamente você desenvolve essa capacidade? Como você treina sua mente para ficar confortável com o silêncio depois de anos de condicionamento para o contrário? Os estoicos tinham uma técnica específica que chamavam de a prática da reserva. Todos os dias, eles dedicavam tempo para ficar completamente sozinhos com seus pensamentos. Sem livros, sem conversas, sem distrações. Apenas eles e sua própria mente. Comece pequeno. 5 minutos por dia. Sente-se em um lugar silencioso. Não tente meditar, não tente esvaziar a mente, não tente fazer nada além de ficar presente com o que está acontecendo em sua cabeça. Observe seus pensamentos como se fossem nuvens passando pelo céu. Não os julgue, não os analise, apenas os observe. Nos primeiros dias, sua mente vai lutar contra isso. Você vai sentir uma urgência quase física para se distrair, para pegar o telefone, para fazer qualquer coisa que não seja ficar ali com seus próprios pensamentos. Essa urgência é normal. É seu cérebro tentando voltar aos padrões habituais de distração. Mas se você persistir, se você continuar voltando ao silêncio dia após dia, algo extraordinário vai acontecer. Você vai começar a descobrir que sua mente, quando não está sendo constantemente bombardeada com estímulos, é na verdade um lugar muito interessante para se estar. Você vai começar a notar que seus melhores insights, suas ideias mais criativas, suas soluções mais elegantes para problemas complexos, todas surgem nesses momentos de silêncio. Você vai começar a entender por que todos os grandes pensadores da história valorizavam tanto a solitude. E aqui está um dado que vai chocar você: a pessoa média passa menos de 10 minutos por dia em silêncio completo. 10 minutos. Em um dia de 1440 minutos, dedicamos menos de 1% do nosso tempo ao silêncio genuíno. Imagine se você dedicasse apenas 2% do seu dia ao silêncio. 20 minutos. Isso representaria um aumento de 100% na quantidade de tempo que você passa com seus próprios pensamentos. E os benefícios seriam exponenciais, não lineares. Mas vamos além da prática individual. Vamos falar sobre como o silêncio pode transformar suas interações com outras pessoas. Quando você desenvolve conforto com o silêncio, você automaticamente se torna uma presença mais poderosa em qualquer situação social. Você não sente mais a necessidade de preencher cada pausa na conversa. Você não sente mais a urgência de provar sua inteligência falando constantemente. Você se torna alguém que fala quando tem algo valioso a contribuir. E aqui está o paradoxo. Quanto menos você fala, mais as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Quanto mais confortável você fica com o silêncio, mais magnética se torna sua presença. Quanto menos você precisa da atenção dos outros, mais atenção você recebe naturalmente. Os estoicos chamavam isso de o poder da presença silenciosa. Eles sabiam que a pessoa mais poderosa em qualquer sala é frequentemente aquela que fala menos, mas quando fala, todos param para ouvir. Pense nos líderes que você mais admira. Pense nas pessoas que mais o impressionam. Aposto que a maioria delas tem uma qualidade em comum: elas sabem quando falar e quando ficar em silêncio. Elas sabem que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras. Mas aqui está onde a coisa fica realmente profunda. Aqui está onde chegamos ao conceito que pode revolucionar sua compreensão sobre comunicação e relacionamentos. Os estoicos tinham um conceito que chamavam de logos silencioso.
A ideia era que existe uma sabedoria que só pode ser comunicada através do silêncio. Que existem verdades tão profundas que palavras apenas as diminuem. Que existe um nível de compreensão que só pode ser alcançado quando paramos de tentar explicar tudo. Você já teve a experiência de estar com alguém em silêncio confortável, onde vocês dois estão completamente presentes, mas não sentem necessidade de falar? Onde a conexão é tão profunda que palavras seriam quase uma intrusão? Esses são os momentos mais preciosos da experiência humana. E eles só são possíveis quando desenvolvemos a capacidade de ficar confortáveis com o silêncio. Agora, vamos ao que pode ser o insight mais transformador de todos: o silêncio como ferramenta de aprendizado acelerado. Quando você para de falar constantemente, quando você para de tentar sempre contribuir com sua opinião, quando você realmente se dedica a ouvir, você começa a aprender em uma velocidade que nunca imaginou ser possível. Você começa a captar nuances que antes passavam despercebidas. Você começa a entender não apenas o que as pessoas estão dizendo, mas o que elas não estão dizendo. Você desenvolve uma capacidade quase telepática de entender as necessidades, desejos e medos das pessoas ao seu redor. E isso se torna uma vantagem competitiva tremenda em qualquer área da vida. Nos negócios, você se torna melhor em entender o que os clientes realmente querem. Nos relacionamentos, você se torna mais capaz de dar às pessoas exatamente o que elas precisam. No desenvolvimento pessoal, você se torna mais eficiente em identificar suas próprias áreas de crescimento. Mas aqui está o que ninguém te conta: o silêncio também é uma ferramenta de cura emocional profunda. Quando você para de tentar constantemente resolver, explicar ou racionalizar suas emoções, quando você simplesmente permite que elas existam no espaço silencioso da sua consciência, algo mágico acontece. Elas começam a se processar naturalmente. É como se suas emoções fossem como água lamacenta. Quanto mais você mexe, mais turva fica. Mas se você simplesmente deixa o copo parado, a lama se assenta naturalmente e a água fica cristalina. Os estoicos sabiam disso. Eles sabiam que a sabedoria emocional não vem de analisar constantemente nossos sentimentos, mas de criar espaço para que eles se revelem naturalmente. E aqui chegamos ao momento crucial da nossa jornada. Aqui chegamos ao conceito que pode mudar sua vida para sempre. Os estoicos tinham uma palavra para isso: ataraxia. Significa tranquilidade imperturbável. Não é a ausência de emoções, mas a capacidade de permanecer centrado independentemente do que está acontecendo ao seu redor. E a ataraxia só é possível através do domínio do silêncio. Porque quando você não precisa mais reagir a tudo, quando você não precisa mais ter uma opinião sobre tudo, quando você não precisa mais preencher cada momento com ruído, você finalmente pode acessar a paz que sempre esteve disponível dentro de você. Imagine como seria sua vida se você pudesse permanecer calmo em qualquer situação. Se você pudesse ouvir críticas sem ficar na defensiva. Se você pudesse presenciar conflitos sem ser arrastado para eles. Se você pudesse estar presente com pessoas difíceis sem perder sua própria serenidade. Essa não é fantasia. É uma habilidade específica que pode ser desenvolvida. E ela começa com o silêncio. Mas aqui está o desafio. Em um mundo que valoriza o extrovertido, que premia quem fala mais alto, que confunde volume com valor, praticar o silêncio pode parecer contraproducente. Você pode pensar: se eu ficar em silêncio, as pessoas vão pensar que eu não tenho nada a contribuir. Se eu não falar constantemente, vou perder oportunidades. Se eu não me promover verbalmente, vou ser esquecido. Mas aqui está a verdade que pode libertar você. As pessoas mais influentes, mais respeitadas, mais bem-sucedidas do mundo são frequentemente aquelas que dominaram a arte do silêncio estratégico. Elas sabem quando falar e quando calar. Elas sabem que uma palavra bem colocada vale mais que 1000 palavras desnecessárias. Elas sabem que o silêncio pode ser mais eloquente que qualquer discurso. E aqui está o que vai acontecer quando você começar a praticar isso. Inicialmente, você pode se sentir invisível. Pode sentir que está perdendo relevância. Pode sentir que está sendo deixado para trás. Mas se você persistir, se você continuar desenvolvendo sua capacidade de ficar confortável com o silêncio, você vai começar a notar que as pessoas começam a procurar você. Elas vão começar a valorizar sua presença porque você se tornou alguém que realmente ouve. Você se tornou alguém que oferece qualidade em vez de quantidade. E aqui está o insight final, o conceito que resume tudo o que discutimos: o silêncio não é vazio.
É cheio. É cheio de potencial, de possibilidades, de sabedoria não expressa. Quando você aprende a habitar esse espaço cheio de possibilidades, você se torna uma pessoa diferente. Você se torna alguém que age a partir de um lugar de abundância interior, não de carência. Você se torna alguém que contribui a partir de um lugar de sabedoria, não de necessidade de validação. Você se torna, literalmente, uma versão mais poderosa de si mesmo. Mas aqui está a pergunta que vai definir o próximo capítulo da sua vida. Você está pronto para trocar o ruído confortável pelo silêncio transformador? Você está pronto para descobrir quem você realmente é quando para de se distrair de si mesmo? Porque essa é a escolha que você tem agora. Você pode continuar vivendo no modo reativo, preenchendo cada momento com estímulos, falando para mascarar o medo do silêncio. Ou você pode escolher o caminho dos estoicos, o caminho daqueles que descobriram que o verdadeiro poder vem de dentro, e que esse poder só pode ser acessado no silêncio. A escolha é sua. Mas lembre-se, em um mundo cada vez mais barulhento, o silêncio não é apenas uma prática espiritual. É uma vantagem competitiva. É uma ferramenta de sobrevivência. É a chave para acessar sua inteligência completa em uma era de distração constante. O lago pode voltar a ser cristalino. A superfície pode voltar a refletir a verdade com clareza perfeita. Mas isso só acontece quando você para de jogar pedras na água. O silêncio está esperando por você. Sua versão mais sábia, mais centrada, mais poderosa está esperando por você. A única pergunta é: você está pronto para encontrá-la? Continue essa jornada de autoconhecimento e transformação. O silêncio não é o fim da conversa. É o início de uma compreensão mais profunda de quem você realmente é e do que você é capaz de se tornar.